Ostentar é coisa de adolescente. Quem nunca passou por essa fase de querer ostentar, querer mostrar mais do que você é, querer mostrar que você tem mais do que você tem? Isso é muito normal, principalmente quando você é mais jovem, quando você é adolescente, tá no início da vida adulta. Quando a gente tá nessa fase de adolescente ou de recém-adulto, por ainda não ter uma opinião formada sobre si mesmo, a gente quer mostrar o que a gente é pelas coisas que a gente tem. E normalmente quando você é adolescente, você não tem muita coisa, né? Normalmente quando você é adolescente ou um recém-adulto, o que você pode ostentar é, sei lá, uma roupa diferente, uma roupa de marca, um tênis diferente, no máximo talvez uma moto, um celular mais caro, enfim. Isso eu acredito que é totalmente normal. Muita gente vai passar por isso, principalmente os moleques que são mais novos. Quando você é jovem, você quer chamar a atenção de alguma forma e ostentar alguma coisa é uma dessas formas. Só que qual que é a questão? Muita gente acaba passando pra vida adulta, tem seus 20 e poucos anos e continua com essa visão, com essa mente de querer ostentar, querer mostrar pros outros o que tem e normalmente querendo mostrar até mais do que realmente tem. Só que, mano, além disso aí poder acarretar alguns problemas, tem muitas desvantagens em você ficar ostentando depois de velho. Mas além disso, mano, depois de uma certa idade começa a ficar meio feio, começa a ficar meio vergonha alheia você querer mostrar o tempo inteiro, querer exibir um padrão de vida, um estilo de vida que não tem conexão com a realidade, tá ligado? Começa a ficar bem esquisito, cada um faz o que quer. Mas pelo menos eu não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia quando era mais novo, tá ligado? E eu ainda não sou nem tão velho. Mas mesmo assim, em algumas situações eu olho e penso, mano, é o que eu fazia. Nunca que eu iria agir dessa mesma forma, meio que ostentando, meio que querendo mostrar mais dessa mesma forma hoje em dia, tá ligado? E bom, justamente sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. O quanto que ostentar pode ser prejudicial pra você mesmo e o quanto que isso aí acaba sendo um resquício de mentalidade adolescente, tá ligado? Mas antes de ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra estar me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí que eu tô sempre postando diversos conteúdos. E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. Bom, como eu falei, normalmente, esse ato de ostentar vem de pessoas mais novas, tá ligado? Acontece muito quando você é adolescente, quando você é um jovem adulto de 20 e poucos anos. E bom, o ato de ostentar é você querer mostrar o que você tem de uma forma meio que explícita, meio que esbanjando de uma certa forma. E uma das maiores formas de fazer isso hoje em dia é pelas redes sociais. Então ficar fazendo muitas postagens relacionadas a um estilo de vida, a objetos de valor, bens e tudo mais. Tudo isso aí acaba sendo uma forma de ostentar. É muito comum entre os jovens você postar uma foto, ah não, fui em tal loja, comprei tudo em tal loja, gastei tanto indo pra tal lugar, comprei isso, comprei aquilo, fui pra esse lugar, fui pra esse, enfim. Só que acaba tendo uma separação entre ostentar e simplesmente postar as coisas. Hoje em dia todo mundo posta as coisas nas redes sociais. Se você vai viajar pra algum lugar, você vai postar. Se você compra um carro novo, provavelmente você vai querer mostrar essa conquista pra quem te conhece, pras pessoas mais próximas e tal, você vai acabar postando. Mas a diferença disso pra ostentar é bem grande. Ostentar é você querer mostrar demais, mostrar até mais do que você tem, querer de certa forma ser visto como um rico, querer ser visto como uma pessoa que tem mais condições, querer passar até aquela sensação de, ah, eu tenho, você não tem, tá ligado? Seria mais ou menos essa diferença. Só que, bom, normalmente ter essas atitudes é muito comum quando você é muito jovem, porque, novamente, como eu falei, quando você é muito jovem, você acha que seu valor tá atrelado a isso, tá atrelado às coisas que você tem e tudo mais. Mas depois de um certo tempo, quando você começa a criar uma identidade própria, depois você começa a ficar um pouco mais velho, e principalmente quando você começa a tomar um pouco mais de consciência, você percebe que as coisas não fazem quem você é. Você ter tal carro, tal casa, você comer em tal lugar, você ter conhecido tal local, não são essas coisas que vão tornar quem você é. Seu valor não tá atrelado a isso, tá ligado? Só que tem muita gente que vai envelhecendo com essa mesma mentalidade meio que adolescente. E normalmente quem mais gosta de ostentar é principalmente a gente que não teve muito acesso a muita coisa. Então principalmente quem era mais pobre começa a conquistar algumas coisinhas, começa a querer ostentar muito, às vezes começa a querer até se endividar pra querer mostrar que tá bem, pra querer mostrar que ganha bem, pra querer mostrar que venceu na vida. Só que não necessariamente isso aí é verdade e não necessariamente é necessário fazer essas coisas, tomar essas atitudes, tá ligado? É muito comum, mano. Quantas vezes eu mesmo já não pensei, alguns anos atrás, quando era mais novo, em comprar tal carro, porque eu iria ser visto de uma forma diferente, porque as pessoas talvez iriam me dar mais moral, respeitar mais. Só que, mano, a questão é quanto que isso aí vale, tá ligado? Ou quanto que a opinião das pessoas vai valer, vai fazer diferença na minha vida, ou quanto que as pessoas me verem como bem sucedido vai fazer diferença, tá ligado? Em alguns casos pode ser que vale a pena, mas em alguns não. E pelo menos no meu caso, eu iria ter mais desvantagens fazendo essas escolhas, como, sei lá, comprar um carro diferente, chamar mais atenção, do que me privando dessas escolhas. Então isso acaba sendo um erro que muita gente comete. Pelo que eu já percebi, mano, acaba que a maioria das pessoas mais escassas, com as condições financeiras não tão boas, sem tanto acesso à informação e tudo mais, acaba valorizando muito pagar caro por algo, acaba valorizando muito ter algo caro, pelo fato de ser difícil de ter, um acesso difícil. Pela lógica até que faz sentido. Então, por exemplo, quando eu era mais novo, todos os moleques da minha idade sonhavam muito com um tênis de marca, um tênis da Nike, da Adidas, Mizuno, tênis de 700, 800, R$ 1.000, que inclusive isso aí na época era muito caro. Hoje em dia um tênis básico é esse preço. Mas enfim, era algo que todo mundo olhava de uma forma admirável, né? Quem tinha um tênis de R$ 1.000 era visto de outra forma. Só que, bom, um choque de realidade que eu tive, de mudar essa percepção de importância pra essas coisas que são mais caras e tudo mais, foi no dia que eu tinha saído com uns moleques que eram de um bairro mais nobre, tá ligado? Quem mora em São Paulo conhece o Morumbi, que é tipo um dos bairros mais nobres de São Paulo. E eu, por já fazer vídeo nessa época, tinha ido dar um rolê com uns moleques que fazia vídeo também e que moravam por esses lados aí mais nobres de São Paulo. E eu acabei conhecendo alguns moleques por lá também e olharam pro tênis que eu tava na época e falaram, nossa, esse tênis é mó bonito e tal. Onde você comprou, quanto você pagou e tudo mais. E eu fui falando e fui sincero, tá ligado? Eu tinha pagado barato no tênis. O tênis, inclusive, nem era original. E os moleques ficaram impressionados, quiseram o contato, o endereço do lugar que comprei, porque achavam que valia a pena, porque era muito mais barato, tinha uma qualidade muito boa e tal. Enquanto isso, onde eu cresci, no meu bairro, na minha escola estadual pública, eu mesmo já tinha sido zoado por não estar com tênis original, por estar com tênis que era réplica na época, por estar com tênis
tênis que fazia barulho, tá ligado? E tipo, isso não era só comigo, com várias outras pessoas também. Quem tava andando com tênis falso e tudo mais, era zoado, só que, mano, todo mundo que tava ali na escola não era muito rico, tá ligado? Na verdade não era nada rico, tava na mesma escola, na escola pública, estadual, morando na periferia, estudando na escola da periferia. O mais rico passava as férias na Praia Grande, enquanto os moleques que era boy, quando eu falo rico é tipo rico mesmo, os moleques que passavam longe de qualquer realidade ruim, de qualquer realidade de escassez, olhavam pra um tênis barato e falavam, que legal, pelo menos você não teve que investir tanto, um tênis bonito, barato, legal. Enquanto na quebrada com o mesmo tênis você é zoado, tá ligado? Nesse dia eu já comecei a olhar com uma outra visão, de pensar, mano, pera aí, normalmente nós que é pobre, valoriza mais as coisas que são caras do que quem é rico e tem acesso a isso fácil, tá ligado? Então, bom, pelo menos pra mim essa questão de ficar ostentando é basicamente ficar correndo contra o vento, é algo que você nunca vai conseguir se provar tão bem quanto você gostaria de se provar, até porque ter coisas qualquer um consegue. O que diferencia a gente de um pro outro é o que a gente de fato é, não o que a gente tem. Você pode comprar o carro mais caro do mundo, alguém pode ir lá e comprar um igual. Você pode comprar a roupa mais cara, alguém pode ir lá e comprar duas. Então é algo que nunca vai ser preenchido, você nunca vai ser tão bem visto quanto você queria. A maioria das pessoas, inclusive, nem percebe, nem presta tanta atenção nas coisas que a gente tem quando a gente pensa. E inclusive ficar ostentando demais, mano. Você pode estar basicamente colocando um alvo nas suas costas, falando, ah não, eu tenho tal rotina, tenho tal estilo de vida, eu gosto de comer em tal lugar, ah, acabei de comprar tal carro, enfim. Tudo isso aí acaba te deixando mais vulnerável para pessoas que são mal intencionadas. Além do fato de que, mano, quando você começa a ostentar muito, seus parentes começam a pedir dinheiro. Começa a aparecer gente que você não via há muito tempo falando, ah não, me empresta um dinheirinho aí e tal. Então acaba sendo algo que não vale a pena, mano. Ficar ostentando é algo que não vale a pena. Nas redes sociais é legal a gente mostrar o nosso estilo de vida, mas manter um certo limite para acabar não se prejudicando à toa, tá ligado? Então, bom, comenta aí se você concorda com essa visão. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí e até o próximo vídeo.